Fala aí, galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, vamos falar sobre correlação entre variáveis. Você sabia que as correlações podem ser positivas ou crescentes, negativas ou decrescentes, neutras ou nulas? Não? Então veja esse vídeo até o final, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho para mais notificações e faça seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, toca aí pau nesse vídeo. Você já deve ter ouvido falar que a atividade física faz com que ocorra um aumento do consumo do oxigênio. Também já deve ter ouvido falar que o desempenho de um atleta melhora com o treinamento. E provavelmente também já ouviu dizer que o índice de massa corporal, o IMC, altera a saúde cardiovascular. Esses exemplos mostram que existem relações entre variáveis. Em linguagem informal, existem variáveis que andam juntas. Para isso, vamos começar falando um diagrama chamado diagrama de dispersão. Vamos pensar em duas variáveis numéricas e vamos chamar elas uma de x e a outra de y. Então, cada unidade da amostra fornece dois valores numéricos, um referente a x e um referente a y. A gente já sabe calcular a média, sabe calcular o mínimo e o máximo, desvio padrão para cada uma das variáveis. Mas nesse vídeo nós vamos buscar outras questões, que vai ser: existe relação entre a variável x e y? Que tipo de relação existe entre elas? E qual é o grau da relação? Então, para estudar a relação entre duas variáveis numéricas, a gente pode fazer um gráfico da seguinte maneira. Primeiro, a gente traça um sistema de eixos cartesianos e representa uma variável em cada eixo. A gente estabelece escalas de maneira a dar ao diagrama um aspecto quadrado. E a gente escreve o nome das variáveis nos respectivos eixos e depois a gente faz as gradações. E por fim, a gente desenha um ponto para representar cada parte de valor nas variáveis. O gráfico assim obtido ele vai ser chamado de diagrama de dispersão. Esse diagrama ele permite visualizar a relação entre duas variáveis. Se x e y crescem no mesmo sentido, se existe uma correlação positiva entre as variáveis, se x e y variam em sentidos contrários, se a correlação é negativa entre as variáveis. Então, um exemplo de correlação positiva e correlação negativa. Essa tabela, ela mostra dois conjuntos de pares de valores das variáveis x e y. A correlação é positiva no conjunto A porque x e y crescem juntas. E a correlação é negativa no conjunto B porque enquanto o x cresce, o y decresce. E vamos observar os diagramas de dispersão, pois é mais fácil ver essa relação quando as variáveis estão nos diagramas. Então, a nossa solução são esses diagramas. A correlação será tanto maior quanto menor, quanto for a dispersão nos pontos. A próxima tabela, ou essa que está sendo vista agora, ela apresenta três conjuntos de pares de valores das variáveis x e y. A correlação é fraca no conjunto A, é forte no conjunto B e é perfeita, porque os pontos estão sobre as retas, no conjunto C. É fácil aprender a intensidade de correlação entre variáveis de cada um dos conjuntos observando o diagrama de dispersão. E aí vamos novamente para os gráficos. A gente pode notar que no conjunto A, os pontos estão bem dispersos. Essa correlação a gente nota que é crescente, mas é fraca, né? Já no conjunto B, a gente tem os pontos mais próximos entre eles, mostrando também uma inclinação e que quando um cresce, o outro também cresce junto. E no conjunto C, a gente nota que é basicamente uma linha perfeita formada entre eles. Então, pode acontecer, no entanto, de a variação de y não estar bem correlacionada com a variação de x. Nesse caso, o diagrama de dispersão mostra que x cresce e y varia ao acaso, dizendo então que essa correlação entre as variáveis é nula, ou que mesmo que não existe correlação entre as variáveis.
E aí a gente tem esse exemplo de correlação nula. A tabela ela mostra o conjunto de pares de variáveis x e y e o diagrama de dispersão apresentando um gráfico que mostra não existir qualquer tipo de relação entre as variáveis x e y. Vamos ver o coeficiente de correlação. Existe uma medida para o grau de correlação linear entre as variáveis numéricas, e essa medida é o coeficiente de correlação. E se chama coeficiente de correlação de Pearson, e ele vai ser representado pela letra R e definido por essa fórmula. E para entender como é que se aplica essa fórmula, vamos ver alguns exemplos. Vamos ver os dados apresentados nessa tabela, né, e calcular o coeficiente de correlação para os dados do conjunto A. Para obter o coeficiente de correlação entre x e y, foram feitos cálculos auxiliares, cálculos intermediários. E na última linha, sempre a gente vai ter o somatório. Então, substituindo na fórmula os somatórios pelos valores calculados para o conjunto A, lembrando que n é o tamanho da amostra, a gente vai obter o seguinte, que R, né, substituindo todos os outros valores ali, vai ter um valor de 0,781. O coeficiente de correlação R, ele sempre vai variar de mais 1 para menos 1. E a gente agora vai ver como se interpreta esse valor do coeficiente de correlação. Um R igual a 1 significa uma correlação perfeita positiva. Ou seja, os dados das variáveis A e B crescem juntos e perfeitamente juntos. O R igual a menos 1 é a correlação perfeita negativa. Mostra que o conjunto de variáveis x e y são inversamente proporcionais, mas perfeitamente inversamente proporcionais. R, quando igual a zero, significa que é uma correlação nula, ou seja, uma variável pode não ter variação nenhuma, enquanto que a outra variável tem a sua variação. Agora, a gente também pode ter valores de R que são maiores do que zero, porém menores do que 1, que foi o caso, R de 0,181. Isso mostra uma correlação positiva. E a gente pode ter valores de R que são menores do que zero e podem ir até menos 1. Isso é uma correlação negativa. Que valor deve ter o coeficiente de correlação para que a relação entre as variáveis seja julgada? Também existe uma regra prática para julgar o valor de R, embora rudimentar, que é a seguinte. Quando o valor de R fica entre 0 e 0,250 ou 0 e menos 0,250, é uma correlação pequena ou nula. Quando ele fica entre 0,250 a 0,500 ou menos 0,250 menos 500, é uma correlação fraca. Entre 0,50 e 0,75, ou menos 75 e menos 50, é uma correlação moderada. E entre 0,75 e 1, e menos 1 a menos 75, 0,75, é uma correlação forte ou perfeita. Mas perfeita seria exatamente 1 ou menos 1. Então, o valor que a gente obteve no vídeo anterior, no exemplo anterior, que foi 0,781, ela é uma correlação forte. E vamos ver aqui alguns cuidados na interpretação do coeficiente de correlação. O diagrama de dispersão ele dá uma ideia da relação entre duas variáveis. O coeficiente de correlação de Pearson mede apenas a relação linear entre essas variáveis numéricas. Mas para que o valor de R estudado aqui tenha algum significado, é preciso que no diagrama de dispersão os pontos estejam espalhados em torno de uma linha reta. Portanto, antes de calcular o valor de R, convém desenhar um diagrama de dispersão e se a relação não for linear, o valor de R não mede relação entre as variáveis.
Outro ponto importante é saber que a correlação não implica causa. Uma correlação positiva entre duas variáveis mostra que essas variáveis crescem no mesmo sentido, mas não indica que aumentos sucessivos em uma das variáveis causam aumentos sucessivos na outra variável. Da mesma forma, uma correlação negativa entre duas variáveis mostra apenas que elas variam em sentidos contrários, mas não indica que o acréscimo de uma causa decréscimo na outra variável. Mas cuidado com o chavão, correlação não significa causa. Afinal, pode existir uma relação de causa e efeito entre as variáveis. De qualquer forma, um exemplo antigo, mas muito interessante, foi dado por um estatístico que mostrou que havia correlação positiva entre o número de recém-nascidos e o número de cegonhas de uma pequena cidade na Dinamarca, no decorrer da década. E a correlação entre essas duas variáveis é espúria, não indica relação de causa e efeito. E existe uma terceira variável, o crescimento da cidade, que implicava tanto no crescimento de recém-nascidos. E quanto maior a cidade, mais crianças nascem, no número de casas com chaminés, perto das quais as cegonhas faziam seus ninhos. Portanto, o número de cegonhas também crescia. Por enquanto é isso, e mais informações nos próximos vídeos. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem e até o próximo vídeo.